Falando do gigante, estamos aqui mais uma vez para agradecer imensamente a vocês que têm nos ajudado neste projeto. Somos 153 inscritos, essa comunidade cresce a cada dia. Nosso objetivo é nos tornarmos o maior canal de notícias do Vasco aqui na região Nordeste. Para isso, eu continuo contando com a ajuda de vocês. Encaminhe os nossos vídeos aí para os seus contatos vascaínos, nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, se inscrevam no nosso canal, acione o sininho das notificações para que vocês recebam aí os nossos vídeos quando postado aqui. E pessoal, deixa o joinha aí, o joinha ajuda demais a gente, ajuda o crescimento do canal. O YouTube vai entender que o nosso conteúdo tem relevância e encaminha para outros vascaínos. Vamos entrar aqui na edição de hoje, pessoal. Primeiro assunto que eu vou tratar aqui é a respeito de Paulinho. A contusão de Paulinho foi uma contusão grave. Aconteceu aquilo que eu tinha dito ontem, que se ocorresse seria preocupante. Ele foi constatado, através de exame de imagens, que ele teve o rompimento do ligamento cruzado anterior, rompimento de LCA, né? A articulação do joelho, ela é uma articulação complexa ali, que pega ali o tibiofemoral, o patelofemoral, né? Além de ligamentos colateral lateral, colateral medial, os ligamentos cruzados anteriores e anterior e posterior, além de menisco, do líquido que irriga ali aquela parte do joelho e tendão, né? Então, ela tem a movimentação primária da articulação do joelho é flexão e extensão. Ela tem pouca flexão de rotação, é limitada. E o que aconteceu foi isso, um movimento de rotação acima do limite. E esse movimento fez com que rompesse o ligamento cruzado anterior, que é uma contusão recorrente em jogadores de futebol, né? Essa contusão aí tem que fazer essa cirurgia, faz-se a reconstrução do ligamento, né, que foi rompido. Entre 7 meses, para uma pessoa comum, ele volta a ter as suas atividades normais, mas para um atleta é preciso todo um aparato diferente de uma pessoa que vai ter a sua funcionalidade normal. Os 7 meses aí a funcionalidade dessa articulação vai estar bem, mas para um atleta é preciso mais do que a funcionalidade normal, é preciso aquela área estar toda fortalecida, e aí estima-se entre 8 a 10 meses. Pode acontecer de voltar antes? Pode, mas aí o mínimo aí é 7 meses. Acho muito difícil. Já aconteceu casos aí mais raros, que em 6 meses o cara já voltar a treinar com intensidade, os 7 meses o cara já está jogando. Então assim, Paulinho deve voltar lá para o final de novembro, início de dezembro. Então a gente espera, vamos pedir a Deus aí nas nossas orações, que a cirurgia transcorra tudo bem e que ele volte o quanto antes. Para mim, ele está ali em segundo na lista de destaques do Vasco aí, desse início de temporada. Paê em primeiro, ele em segundo e já em terceiro, essa trinca aí do meio campo. Vamos pedir a Deus que dê tudo certo na cirurgia e que ele volte o quanto antes. Então essa é a situação de Paulinho. Vamos entrar aqui agora em Lucas Piton. Lucas Piton, no último domingo, atingiu 50 jogos com o Vasco e acionou o gatilho aí do contrato dele, que obriga o Vasco a comprar mais 20% do passe dele. O Vasco tinha adquirido 60% do passe de Piton, pagando 3 milhões de euros. Na cotação da época, algo em torno de 16,5 milhões de reais. E agora o Vasco tem que pagar ao Corinthians mais 5,3 milhões de euros. Fazendo uma conta rápida aí, dá 21 milhões e 800 mil reais por 80% do passe de Lucas Piton. Um jogador que também tem se destacado no Vasco, que já recebeu sondagens na temporada passada de clubes europeus. E é bem provável que na janela de meio de ano ele receba uma proposta e é um jogador com provável saída aí. Então, essa é a situação de Lucas Piton. Vamos entrar aqui num tema classificação. Como eu tinha dito ontem, o Vasco poderia terminar a rodada
em quarto lugar, né? E foi o que aconteceu. O Vasco é o quarto colocado do campeonato. Lembrando que Flamengo e Volta Redonda tem uma partida a menos. Então, isso aí obriga o Vasco a ganhar os próximos jogos, né? Para não ficar dependendo de conta, de resultado de ninguém, é ganhar os próximos jogos. O próximo jogo do Vasco é contra o Nova Iguaçu. Esse jogo terá transmissão pelo Band Esporte e pelo Gold TV aí no YouTube, né? Fechada essa parte aqui, vamos entrar no assunto Verratti. Foi o que eu tinha dito, né? Que era entrar ali num consenso para chegar ali um denominador comum. A pedida de Verratti foi considerada alta, o Vasco fez uma contraproposta e foi acertado ali as bases salariais e Verratti renova até o final de 25 com o Vasco, até 2025. E se ele fizer 60% dos jogos de 2025, existe um gatilho que aciona a cláusula de renovação automática para 2026. Então, a situação Verratti já foi solucionada. E queria entrar aqui na situação de Alexandre Matos, que havia recebido uma proposta da CBF, mas ele declinou dessa proposta para continuar no Vasco. Então, a gente vê que Ramon Dias, Emiliano Dias e toda a sua comissão técnica e Alexandre Matos acreditam muito nesse processo, nesse projeto, no projeto do Vasco. Agora, a 777 precisa mudar o processo dela. Ela precisa mudar, ela tem que entender que o futebol aqui no Brasil é mais do que um mero negócio. É uma situação cultural, envolve muitas coisas, não somente a questão de negócio. E aí a gente falando rápido aqui de negócios, a venda de Marlon Gomes e de Gabriel Peck rendeu ao Vasco mais de 140 milhões de reais. Então, o aporte da 777 para esse ano é 270 milhões de reais. Então, a venda de 2 jogadores já coloca ali mais de 50% do valor que a SAF vai aportar no Vasco. Então, existe a questão de negócio, mas existe toda uma questão cultural. Eles precisam entender isso aí e mudar esse processo deles de gestão desse negócio do Vasco SAF. E vou dar uma pincelada rápida aqui em 2 assuntos, que seria o Vasco vai ter que ir ao mercado para suprir essa lacuna que vai ser deixada por Paulinho, que pode ser aqui dentro do elenco, esses jogadores que têm treinado em separado, algum jogador da base, ou ir ao mercado para fazer essa reposição, comprar um jogador ali. O Carioca serve de laboratório para isso, apesar que, para parâmetros, só quando jogar ali os clássicos, se os clubes estiverem com seus elencos completos. E mesmo assim, início de temporada, a gente sabe que durante a temporada muita coisa muda. Então o Vasco precisa usar isso aí de laboratório, mas não pode deixar para que no brasileiro, depois que tiver a situação muito complicada, aí vem esperar a janela de meio do ano para ser toda aquela correria. Então é bom a gente já ir analisando aí, tem campeonato Carioca, Copa do Brasil, o início do Campeonato Brasileiro. Se essa lacuna não for suprida internamente, que se vá ao mercado então e reponha. E que se tiver uma situação propícia no mercado, uma oportunidade de negócio, que faça logo essa reposição. A gente está esperando aí Galdames, né, que é um volante que vai vir para o jogo, que apesar de primeiro volante, diz que tem uma boa saída de bola, um bom toque de bola. Então vamos ver se Galdames preenche essa lacuna ou se vai haver a necessidade. Outra situação aqui que eu queria fechar é a situação de Lúcio Rodrigues. Luciano Rodrigues, jogador de 19 anos da seleção pré-olímpica do Uruguai, jogador foi campeão sub-20 com a seleção uruguaia fazendo um gol no final, e um dos destaques da seleção sub-23 aí do Uruguai é a seleção pré-olímpica, que está disputando o pré-olímpico aí. A seleção uruguaia teve 2 derrotas, mas em 2 jogos ele fez 3 gols. Isso faz com que as pessoas se liguem mais ainda, que os clubes se liguem mais ainda no jogador. Então, o que se consta é que um clube europeu, que provavelmente foi o Feyenoord da Holanda, fez uma proposta milionária pelo jogador, fazendo com que o Vasco saísse do negócio. Então, o Vasco dá essa negociação como encerrada. Pessoal, essas eram as notícias de hoje. Vamos torcer aí, coloque Paulinho nas suas orações.
Força, Paulinho. Paulinho ficou muito triste, mas o elenco fechou ali com ele. Muitas palavras de solidariedade ao nosso volante aí. Vamos colocar ele em nossas orações para que Deus possa abençoá-lo e que ele retorne o quanto antes aí às suas atividades. E assim nós encerramos a nossa edição de hoje, pedindo a vocês que continuem encaminhando os nossos vídeos aí. Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, se inscrevam no nosso canal e acione o sininho das notificações. Pessoal, deixa o like que é muito importante para o crescimento do canal. E vamos continuar falando do gigante.